Salve, salve galera, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Tudo bom? O negócio é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender um dos conceitos mais importantes da matemática, porque com ele a gente resolve inúmeros problemas. Ele é dos mais usados para resolver inúmeros problemas, e esse conceito que a gente vai aprender é a razão e junto com ele a proporção. Então nós vamos aprender razão e proporção. Agora, se você já chegou até aqui, como não poderia deixar de ser, dê aquela força pro canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa também um like no vídeo. Turma, então imagina que uma determinada pessoa resolveu fazer, olha aí na tela, um bolo. Ela utilizou para fazer o bolo 3 ovos e 2 xícaras de leite. Um valor para o outro valor, ou seja, 3 ovos para 2 xícaras de leite. E isso aqui a gente dá o nome de razão. Esse primeiro valor a gente chama de antecedente, tá? Então esse primeiro valor a gente chama de antecedente. E este segundo valor a gente chama de consequente. Primeiro valor, antecedente. Segundo valor, consequente. A forma como a gente expressa uma razão, ou seja, a forma como a gente expressa essa comparação de valores, é exatamente a mesma forma de uma fração. Tudo bem? É a única forma de expressar uma razão, professor? Não, não é a única forma. A gente pode expressar na forma de fração, a gente pode representar na forma de divisão, 3 para meio, e a gente pode representar ainda isso fazendo a divisão, porque se funciona da mesma forma que uma fração, eu posso muito bem dividir o antecedente pelo consequente, e 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1,5. Isso é razão, tá bom? Então, como que a gente define isso? Razão é a comparação entre 2 valores. Anota isso aí que vai ser importante para você saber, tá bom? Presta atenção nisso aqui agora. Imagina que em determinado momento a pessoa se deu conta, ela decidiu que ela precisava aumentar a quantidade de bolos e ao invés de fazer uma receita, ela resolveu fazer 3 receitas de bolo. Quanto que ela utilizou para fazer essa receita? Repara só. Representando isso aqui na forma de razão, aqui eu vou ter 3 para 2, aqui também eu vou ter 3 para 2 e aqui também eu vou ter 3 para 2. Então, ó, para fazer um bolo, ela vai ter uma razão de 3 ovos para 2 leites. E para fazer 3 bolos, repara aqui, ela vai ter quantos ovos? Quantos ovos que ela vai precisar? Então, repara, ó, 3, 6, 9 ovos, certo? Então, ela vai precisar de 9 ovos. E quanto leite que ela vai precisar? 2, 4, 6 leites. Então, ela vai precisar 6 leites. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa aqui que vai ser muito importante no decorrer do nosso aprendizado. Com você sabendo disso aqui, você vai conseguir resolver um monte de problema na tua vida. Repara só. Se eu fizer a divisão de 3 para 2, isso aqui vai me dar, ó, 1,5. E se eu fizer a divisão de 9 para 6, pode fazer aí. Isso aqui também vai dar 1,5. Então repara. A divisão entre ambos os números são iguais, 1,5 e 1,5. Então pode dizer que 1,5 é igual a 1,5. Agora, se 1,5 é igual a 1,5, 3 para 2 também vai ser igual a 9 para 6. Concorda? Então, eu posso dizer, e aí eu já tenho outra forma de dizer isso quando eu estou tratando de proporção. Eu vou dizer que 3 está para 2, assim como 9 está para 6. Então, olha como já mudou com relação à fração. De novo, como que eu digo? 3 está para 2, assim como 9 está para 6. Tudo bem? Deu para entender? Tá claro para vocês? Ótimo, legal. Então, aqui, turma, o que a gente tem? A gente tem o que chama de proporção. Professor, o que é mesmo uma proporção? Proporção, anota isso aí, é a
comparação entre duas razões, tá bom? Então, razão é a comparação entre dois valores e proporção é a comparação entre duas razões. Tudo bem? Deu para entender isso aí, turminha? Agora, vem comigo, presta atenção nisso aqui também. Quando eu multiplico esse número por 3, ó, 3 vezes 3, isso aqui vai me dar quanto? 9, não é? Repare embaixo, ó. 2 vezes 3 também vai ser 6, certo? Então, turma, a multiplicação desse valor por esse outro valor vai ser a mesma coisa que a multiplicação desse valor de baixo pelo mesmo número, certo? Então, 3 vezes 3 vai dar 9 e 2 vezes 3 vai dar 6. Outra coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. Imagine que eu faça a multiplicação desse valor, o 3, por esse valor, o 6 aqui. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 6. E agora, isso aqui vai dar 18, certo? Agora, eu vou fazer a mesma multiplicação, só que esse por esse número aqui, certo? Quanto que vai dar 2 vezes 9? Isso mesmo, pequeno gafanhoto, isso vai dar 18. Então, ó, isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, quando eu multiplico o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima, quando eu faço uma multiplicação em x, os valores, o resultado dessa multiplicação é exatamente igual. 18 para um e 18 para o outro. E por que é importante a gente saber isso? Porque, sabendo essa informação, a gente vai conseguir com isso resolver vários problemas, principalmente um que a gente utilize, por exemplo, o que é chamado de regra de 3. Ou seja, com 3 valores, eu sou capaz de encontrar um quarto valor, desde que esses valores respeitem uma razão e uma proporção. Olha como é curioso. Imagina que eu queira fazer 4 bolos. Se para um bolo eu uso 3 ovos, para 4 bolos eu vou fazer 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. Agora vamos supor, turma, que eu não saiba quantas xícaras de leite eu vou precisar. E aí eu troque isso por um x, né, uma incógnita. Como que eu vou fazer para descobrir? Se eu souber essa propriedade que eu acabei de explicar para vocês, eu consigo fazer. Porque eu sei o seguinte, ó, aqui. Se eu multiplicar esse por esse, isso aqui vai ser igual a mesma coisa que a multiplicação desse por esse aqui. A mesma coisa que a multiplicação de 3 vezes x. Então, repara, turma. Quando eu tenho uma incógnita e quando eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. E, nesse caso, uma equação do primeiro grau. Então, se eu resolver isso aqui como uma equação, a regrinha de 3 como uma equação, eu consigo encontrar o valor que está faltando, tá? Como que eu faço, então? Aí eu resolvo como se fosse uma equação. 2 vezes 12, 24. Isso aqui vai ser igual a 3x. Assista ao nosso vídeo sobre equação que eu explico direitinho isso aqui, tá? Repare só, eu quero deixar o meu x sozinho desse lado. O que eu vou ter que fazer? Pegar esse 3, passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, o que ele está fazendo aqui é uma multiplicação. Então eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter 24 dividido por 3. E isso aqui vai ser igual a x. Certo? 24 dividido por 3. Isso vai ser a mesma coisa que 8, que é igual a x. Portanto, esse valor que iria aqui embaixo, ele é igual a 8. Deu para entender, turma? Ficou claro isso aí? Ai, professor, e como que eu faço para saber que a minha proporção está certa? Então, repara só. Deixa eu movimentar aqui para o lado para sobrar um espacinho para a gente fazer isso. Repara só, turma, como que eu sei que a minha proporção está certa? Se eu fizer a divisão desses dois números, já deu 1,5. E se eu fizer a divisão por esses dois números e der 1,5 também, eu já sei que está certo, tá? Então, vamos lá. 3 dividido por 2 vai dar 1,5.
E 12 dividido por 8 vai dar quanto? Pode fazer a conta aqui do lado. Ó. Então, isso aqui também deu 1,5. Ou seja, se essas razões são iguais, essa razão aqui para fazer 4 bolos também é igual. E nesse caso, como que ficaria a minha proporção? 3 está para 2, assim como 12 está para 8. Turma, olha só. Uma determinada pessoa ela constrói 2 muros em 3 dias. Imagina que ela precisa construir 8 muros. Quantos dias ela vai se utilizar? A gente vai entrar naquela questão da regra de 3 e naquela propriedade de que, se eu multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima, eu vou conseguir encontrar esses valores, porque aqui eu vou cair numa equação. Repara só. Então, ó, multiplicando o 3 por 8. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 8. E a gente já viu lá, agora anteriormente, que essa multiplicação de valores vai ser exatamente igual em termos de valor, que é a multiplicação desse por esse. Então eu vou ter 2 vezes x. Repara o seguinte, turma. Eu tenho aqui ó, uma incógnita e eu tenho uma igualdade. Consequentemente, eu tenho aqui uma equação. Então eu consigo resolver isso como se fosse uma equação. Repara só, 3 vezes 8 vai me dar 24. E 2 vezes x, 2x. Então eu tenho incógnita e igualdade, consequentemente eu tenho uma equação. Assista os nossos vídeos aí de equação, você vai entender direitinho como resolver isso. Vou recapitular. Se eu tenho 2 multiplicando aqui, meu objetivo é deixar o x sozinho. Então eu vou passar esse 2 para o outro lado fazendo a operação inversa. O inverso aqui da multiplicação é a divisão. Então eu vou ter aqui ó, 24. O 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Isso tudo é igual ao valor de x. 24 dividido por 2, a gente já sabe que vai ser 12. Então, x é igual a 12. Repara só, se x é igual a 12, então esse valor de x aqui equivale a 12 dias, que era isso que a gente queria saber. Eu tinha uma grandeza em cima, que são a quantidade de muros, e outra grandeza embaixo, que é a quantidade de dias. Então, utilizando essa proporção, ó, se ele constrói 2 muros em 3 dias, ele vai construir 8 muros e vai levar para isso 12 dias. E repara, a gente descobriu isso se utilizando daquela propriedade que a gente viu da proporção, tá? E a forma como a gente fez isso aqui é chamada regra de 3. Com 3 valores, eu descubro um quarto valor se utilizando de questões de proporcionalidade. Tá bom? Então, já que você aprendeu tudo isso, vamos lá recapitular. Acompanha aqui na revisão. Então tá lá, turma. Acompanha aí na revisão. O que é uma razão? Razão é a comparação entre 2 valores, tá? E a proporção é a comparação entre 2 razões. Repara como as duas coisas estão ligadas. Como que eu expresso a minha proporção? Eu digo que A está para B, assim como C está para D, tá bom? E aí qual que é a propriedade? Também que a gente precisa saber. A vezes D, tá aqui, é igual a B vezes C. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito. Falei para vocês que ia valer a pena deixar o like aí no vídeo. Se você não deixou, a hora é agora de deixar o like. Aproveita também para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Nos próximos vídeos aí a gente vai entender o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Beijo do professor e até a próxima.